A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no mar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube, o canal Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Eu recebo carinhosamente minha querida amiga expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Mais uma vez aqui reunidos para estudar o Evangelho de Jesus. Isso é muito importante para a nossa vida, né? Que a gente tenha essa consciência do estudo e principalmente de colocar em prática tudo que a gente aprende trazido por Jesus. Então, dito isso, vamos ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa e hoje falando sobre engrossar o fio. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Ó Deus, preciso de colocar o amor na vida. Venho recebendo os reflexos de uma vida de pouco ou sem amor. Compreendo que se trato bem a alguém, retorna-me bom tratamento. Se lhes dou o desprezo, a inveja, o orgulho, a violência, recebo-os de volta. Como sou carente de afeto ou atenção, de otimismo, tenho que doar isso aos outros. Amando-os, sou amada. Para amá-los, devo considerá-los meus irmãos e filhos teus, enxergar a tua presença neles a tal ponto que quando estiver na presença deles, eu me sinta na tua presença. Quando eu os ajudar, não veja nisso um favor. O amor que vem de ti é o único que me abre os horizontes da vida e melhora o meu relacionamento com os outros, pois me traz segurança e alegria. Por isso peço-te que me mandes as energias do teu amor, que devassando o meu ser, faz-me feliz e realizado. Gratidão, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando engrossar o fio. O companheiro das lides doutrinárias estava doente, o mal que se inspirava cuidado. Conversando com Chico, enfatizou: minha vida está por um fio. Não acha que está na hora de sossegar, encerrando minhas atividades na seara espírita? Às vezes a gente ouve isso, dizendo assim: estou já idoso para continuar no trabalho, estou cansado. Nós temos que trabalhar até o último instante. E Chico, negativo, não pare. Dr. Bezerra de Menezes está me dizendo que quanto mais a gente trabalha, mais o fio engrossa. Quer dizer, ali, naquele momento, o doutor estava próximo de Chico e já avisou. Avisa esse companheiro para ele permanecer no trabalho, na labuta, né? Como o Emmanuel também já falou isso para Chico. Continue trabalhando, porque quando você trabalha, é tão interessante que quando você ocupa sua mente, não dá chance para espíritos malfeitores tentar te induzir a erros ou qualquer coisa, porque você está realmente com a mente ocupada, não está ocioso. Encontramos no meio espírita inúmeros exemplos. Há companheiros que recebem abençoadas moratórias,
a dilação da jornada humana além dos limites programados. O próprio Chico é marcante exemplo. Com uma vida de sacrifícios, enfrentou privações na infância, problemas na idade adulta, sempre dormindo pouco, assediado pelos inimigos da doutrina, procurado por multidões que não lhe davam tréguas. Poderia ter desencarnado mais cedo, mesmo porque o cerne de sua obra, a nosso ver, completou-se com a publicação de Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, em 1960. Ali poderia já findar a sua vida física e ele voltar ao mundo espiritual, que esse livro marcou a culminância de sua grande missão. No entanto, ainda viveu 42 anos de profícuo labor mediúnico, sustentado pela espiritualidade para o abençoado serviço da consolação, envolvendo milhares de mensagens de espíritos desencarnados que renovaram o ânimo e as esperanças de seus familiares em gloriosos testemunhos de imortalidade. Chico deixou bem claro para nós outros, iniciantes na arte de viver, como podemos engrossar o fio da vida cultivando o esforço do bem. Então o trabalho ele é digno, é edificante. Não estou aqui falando de trabalho escravo, de trabalho que as pessoas devam praticar, desde o sustento dos familiares, sua própria necessidade, auxílio também do progresso, tudo isso é de suma importância. A senhora procurou o Chico Xavier. Venho pedir seu conselho. Pretendo deixar meu marido. Olha, Chico recebia tantas coisas que não tinha nada a ver com o campo doutrinário, com coisas, por exemplo, do além, que mensagens de entes queridos, enquanto muitos ali estavam à procura, para ficar resolvendo essas coisas corriqueiras do dia a dia. E ele, calmamente, como sempre teve aquela calma de Jó: por que, minha filha? Cansei de suas impertinências. Jesus recomenda que perdoemos. Tenho perdoado muito. Jesus recomenda que seja 70 vezes 7. Fiz as contas. Mais de 500 vezes é perdão demais. Os lamúrios dessa senhora. Então Chico responde. Emanuel lhe manda um recado. O mentor de Chico estava ali próximo, Devemos perdoar 70 vezes 7 a cada tipo de ofensa. Então, imagina, 70 vezes 7 dá 490 vezes uma só ofensa. Assim fica difícil, vai ser um perdoador sem fim. Sim, minha filha, é exatamente o que Jesus espera de nós, que perdoemos sempre. Complicado, não é mesmo, caro ouvinte? Perdoar indefinidamente é dose para elefante, afinal ninguém é de ferro. Contudo, aprendemos com a doutrina espírita que não se trata de favor que fazemos ao ofensor, mas o mínimo indispensável à nossa própria estabilidade física e espiritual. Muitas aflições que nos torturam decorrem do mal que nos fazem, mas do mal que fazemos a nós mesmos quanto não revelamos. Paulo de Tarso, certa feita, diz que o mal que ele faz não faz mal algum, mas o mal que ele faz mal é o mal que ele ainda faz. Então o que ainda recebemos é com outro, a responsabilidade do outro. Agora, quando você faz, aí a coisa pesa. O rancor, a mágoa, o ódio, o ressentimento são tão desajustantes que será sempre um ato de inteligência cultivar o perdão. Eu sempre falo que o perdão é uma questão de inteligência. E quando você perdoa, você se liberta. E quando não perdoa, você fica ali remoendo aquilo por muito tempo, às vezes por décadas. E traz uma série de problemas espirituais que psicológico vai acarretar no problema físico. Vários tipos de doenças. Então nós temos que evitar tudo isso. Sejamos inteligentes. No que tinha de pequeno, sobrava em braveza. Neurótico ao exemplo. Nós o chamávamos baixinho encardido e o atiçávamos. Achávamos engraçado. Tão pequeno e com aquela ferocidade toda. Certo dia, tão irritado ficou, tanto rosnou e latiu que sofreu fulminante síncope. Caiu durinho, mortíssimo. Desencarnou de raiva. Isso acontece, Pessoas raivosas, muitas iras, acaba tendo um problema cardíaco severo.
Há pessoas assim, agressivas, neuróticas, não levam desaforo para casa, vivem estressado, tensas e inquietas. Aquele que diz assim, eu não levo desaforo para casa, meu irmão, já está carregando um fardo muito grande. Acabam provocando distúrbios circulatórios que evoluem para a hipertensão arterial. Complica seu sistema circulatório e eclode o infarto fulminante. Diz o povo, bela passagem, morreu como um passarinho. Lê do engano, ele não deixou o corpo, ele foi expulso, é diferente, porque não estava no momento programado do seu desenlace. Literalmente o coração implodiu, incapaz de resistir às pressões do usuário. Retornou antes do tempo, suicida inconsciente, habilitando-se a estágios penosos de adaptação à vida espiritual. Há os que morrem mais devagar, envenenados por ressentimentos, melindres, mágoas e rancores que minam o organismo e tornam vulnerável a doenças fatais. Portanto, pensemos nisso, porque nós podemos abreviar a nossa vida por escolhas malsãs. O câncer, por exemplo, em princípio é apenas uma célula com defeito, um defeito de fabricação. Nossa medula as produz aos milhões. Há sempre alguma que não se ajusta ao organismo. Constitui um corpo estranho dentro dele, como um invasor. Normalmente não há problema. Nosso mecanismo imunológico logo identifica o inimigo e o elimina. Com os adeptos do ressentimento, isso não acontece. Suas mágoas acabam afetando as defesas orgânicas e ficam vulneráveis àquela célula assassina que multiplica, deita raízes e mata seu hospedeiro. Já foi feito pesquisas e é um fato verídico, verdadeiro. Toda pessoa que guarda mágoas, esse tipo de ressentimentos, tem tendências a ficar enferma, principalmente com câncer. Vamos aprendendo quanto avançamos no conhecimento dos mecanismos da vida, que perdoar é um ato de inteligência. É o mínimo para que vivamos na forma saudável e feliz, desfrutando o tempo de vida que o Senhor nos concede para as abençoadas experiências na carne. Pensemos, meus irmãos. Questão sempre suscitada quando se cogita de influências espirituais diz respeito ao chamado mal encomendado ou então mal feito. Uma senhora preocupada com o assunto perguntou, Chico, isso existe? A resposta bem-humorada do médium é antológica. Se você arremessar uma bolinha de borracha numa parede que tenha um buraco, ela poderá entrar. O que a gente deduz disso? Simples, né? A gente vai se reportar a Jesus. A gente lembra quando ele disse, vigiai e orai. Então, se nós estivermos vigiando nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações, aí a gente pode estar sendo assediada por um espírito malfazejo, um espírito vingativo, que nos quer o mal. Mas que se a gente não abrir porta, se a gente não estiver pensando coisa ruim, não estiver fazendo coisa ruim e não falar coisa ruim, a porta para ele não se abre. Aí, por isso que Jesus disse, vigiai. E orai. Orai porque aí a gente está tendo a ajuda dos amigos espirituais para nos intuir a fazer as coisas certas. Então, a porta não estando aberta, nós não temos o mal feito a querendo nos atingir, né? Quando se fala a respeito desse assunto, sempre imaginamos alguém procurando pessoas que vivem desse expediente, pagando-lhes para evocar malefícios sobre um desafeto, né? Pagando para fazer algum malefício. Na verdade, nem é preciso usar nossas economias para isso. Basta que tenhamos muita raiva de uma pessoa e a gente lhe desejar mal, a gente já está gerando o quê? O mal feito em duas frentes. A gente abriu a porta, né? Você gerando raiva. E outra coisa que os espíritos estão falando muito nesse momento de transição planetária, vamos deixar as contendas de lado. É preferível a gente calar, perder numa discussão do que levar à discórdia. Uma coisa puxa outra, uma coisa puxa outra, e aí depois você acaba falando uma coisa que não deveria, mas você vai ficar escravo da palavra. Então, o conselho que eles dão é justamente, deixa para lá. Pega aquela aguinha santa do Chico, né? Bebe água, enche a boca d'água e você não vai responder. Ou, se você não tiver o copo d'água,
feche a boca a si mesmo e você não terá perigo do revide. Você gerando a raiva tem 2 malfeitos. Primeiro, ação pessoal. Emitimos vibrações deletérias a se expandirem em sua direção, como se lhe atirássemos dardos envenenados passíveis de perturbá-lo, quando você agride a pessoa. Toda ação tem reação, né? Ação de terceiros. Espíritos obsessores atenderão nossa evocação, dispostos a colaborar no nefasto propósito. Então assediarão, procurando causar-lhes embaraços variados de ordem física e espiritual. Abriu a porta, pronto. Você vai ser atingido por esses espíritos malfazios. E o que acontece? Que o Kardec deixou bem claro, não existe vítima. Se você está sendo obsediado, você abriu a porta. Ou você se sente espiritualmente devedor daquele espírito e você deixa-se levar pela influência dele. Terão efeitos tais iniciativas? Aqui entra a imagem feliz apresentada por Chico. Se o desafeto tiver brechas em suas defesas espirituais, a partir de um comportamento indisciplinado vicioso, quer dizer, aquele buraco na parede, poderá ser afetado. Se, porém, for alguém de padrão vibratório elevado, que cultiva bons pensamentos, que eu falei, que orienta a sua existência nos caminhos da verdade e do bem, nada de mal vai lhe acontecer. Então a razão é simples, não haverá brechas em sua casa mental, passivo de engolir as bolinhas, né? Sujeitando-se aos estragos que possa produzir. Você não vai dar oportunidade de ser atingido, né? Portanto, não precisamos temer as arremetidas de espíritos encarnados ou desencarnados, desde que cultivemos a reencomendação de Jesus, que está em Mateus 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Eu disse, né? É o mal em nós que nos leva a assimilar o mal que nos faz. A gente recebe um presente. Vamos aceitar ou não? Se você ficar neutro àquela provocação, àquela coisa ruim que estão te mandando, não é atingido, né? Então podemos ir um pouco adiante, cumprindo outra orientação do Mestre. Está em Mateus 5, versículo 44. Orai pelo que os justos perseguem. Está aí uma boa, vamos dizer assim, recomendação para nós, né? Se alguém quer te atingir, se você sentir que até espiritualmente e não uma pessoa física, oração. Oração para aquela pessoa que quer te atingir. A pessoa que está encarnada, ora por ela. Orai por aqueles que querem teu mal. E se for um espírito que está querendo te atormentar, peça luz para ele. Com certeza ele vai ser levado para bem longe de você. Então, quando a gente ora para aqueles que nos querem mal, estão pagando mal com bem, né? Se identificando no desconforto que sentimos a ameaça de espíritos perturbadores, orarmos por eles, neutralizaremos tranquilamente o mal que pretendam contra nós. Foi o que eu disse. Quanto aos que exercitam o mau gosto de amaldiçoar, ou os que chegam ao extremo de efetuar a contratação de malfeitores do além para prejudicar alguém, por intermédio de pessoas que vivem desse expediente, mais cedo ou mais tarde experimentarão desagradável surpresa. Porque você vai pedir a um espírito para fazer o mal, quando ele descobre que você está ajudando a ele se afundar espiritualmente, ele vem te cobrar. Com certeza. A gente sabe que quando a gente lança o mal, ele volta com maior força. É um bumerangue. Lançou, vai voltar. O que você lançou bem, ele vem em dobro. Se você lançou mal, ele vem em dobro também. Ainda que eu encontre brechas na parede, fazendo estragos na vida alheia, a bolinha tenderá a voltar em sua direção, produzindo estragos maiores. Foi o que eu falei, o bumerangue. Então, atendendo aos princípios de causa e efeito que nos regem, quem se envolve com o mal acabará vitimado por ele. Então, há um detalhe aí. Os espíritos que atendem às suas evocações não fazem por generosidade ou benemerência. O objetivo, por compensação maior, o domínio sobre os seus intermediários e contratantes, que acabam então caindo nas suas mãos, né? Quem pede o mal vai estar à mercê do mal, né? Portanto, desejar o mal do próximo é má ideia. Péssima transação no intercâmbio com além. Melhor abençoar. Inúmeras oportunidades, Chico visitou presídios, sempre merecendo a maior atenção e respeito dos sentenciados. Numa delas, alguém lhe perguntou: Chico, você viu muitos obsessores por lá? Quando ele foi no presídio. E o médico: não vi obsessores, vi sim muitos benfeitores e amigos, muitas mães
lá não há obsessores, eles já fizeram o que queriam, né? Então as pessoas que estão ali já sofreram os malefícios dos obsessores. Fizeram coisas que não deviam e estão lá para justamente o efeito do que os malfeitores espirituais fizeram. Então o noticiário de jornais está repleto de notícias assim. Matou um colega de escola. Contratou um pistoleiro para assassinar o pai. Embriagado, atropelou várias pessoas. Planejou o assassinato da esposa. Sequestrou o recém-nascido. Torturou o desafeto até a morte. Detonou uma bomba que fez dezenas de vítimas. Derramou álcool sobre o mendigo e pôs fogo. São ações hediondas, inconcebíveis. Então exprime um comportamento subhumano, situando esses criminosos como monstros, na terminologia popular. Então o Espiritismo nos oferece condições para apreciar com justiça esses problemas, reconhecendo a ação de cruéis obsessores que os induzem a ações nefastas e comprometedoras. A mesma coisa, se a pessoa não estiver em oração, ela pode estar... E outra coisa que a gente tem que fazer, está fazendo bem, a gente se blinda. Em oração, fazendo bem, tentando melhorar, a gente se blinda. Caso a gente não esteja blindado, a gente está aí de porta aberta para o mal. Até um espírito falar, você pula de uma ponte ou coisa parecida. Então, o que a gente tem que fazer? Está orando e vigiando. Porque a intervenção é vingar-se de passadas ofensas de vidas anteriores da atual, quando sofreram prejuízos morais e materiais por eles provocados. Então, é o que eu disse. Kardec disse que não existe vítima. Se você hoje está abrindo portas, você sente que prejudicou outro espírito em outra vida, você abriu porta para ele chegar até você, ele pode te induzir qualquer coisa, matar uma pessoa, sequestrar, torturar, jogar uma bomba, derramar álcool em cima e meter fogo, porque ele está assim. Ele se sente vítima de ontem, tanto ele acha que pode ser o verdugo de hoje. Verdugos de ontem, vítimas de hoje, que sucumbem às próprias fraquezas ao cometer crimes, mas com um vigoroso empurrão desses ferozes vingadores. Então, mais uma vez, vigiai e orai para não ser uma porta aberta para ter esses empurrões, né? Obviamente, as prisões estão longe de se situarem como hospitais dirigidos por benfeitores espirituais adequados ao tratamento de doentes da alma. Difícil imaginar anjos custodiando criminosos. Claro que não. O ambiente é péssimo, marcado por rebeliões e desatinos de toda sorte, que se sucedem ininterruptamente, gerando consternação e temores na população. Não obstante a observação de Chico, que poderia ser tomada conta de comentário piedoso, o terreno da maledicência não é destituída de lógica. O mal já foi feito por eles. Então você acha que ali só existe o mal? O mal já foi feito. Eles estão ali em consequência do mal que causaram por causa daquele empurrãozinho, como eu disse anteriormente, empurrão desses ferozes vingadores. Então, feito o estrago, alcançando o objetivo de submeter seus desafetos à execração pública e à privação da liberdade, os obsessores tendem a se afastar, dando por concluído seu trabalho. É como o vingador que se considera satisfeito após agredir um desafeto até a morte. Sua ação é tão ou mais cruel. Matam moralmente suas vítimas. É obsessão. Então, vigiai e orai. Então, após o estrago que infrutíferamente buscaram evitar, já que seus tutelados estavam mais receptivos às sugestões das sombras, aproximam-se mentores espirituais e familiares desencarnados, buscando amenizar suas dores e despertar suas consciências. Então, a importância de orarmos por essas pessoas que estão nessa condição. Temos que ter piedade por essas pessoas, orar por ele, orar por seus obsessores, né? Então, quanto a nós outros que nos sentimos chocados com seus crimes, chegando a não raro imaginar se não seria razoável instituir a pena de morte para puni-los, vamos lembrar da observação do Mestre em João 8, versículo 7, diante dos fariseus que pretendiam apedrejar a mulher colhida em adultério. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Não temos condição de julgar a ninguém, né? Se tiver que julgar, que julgue a nós mesmos. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. O paciente do leito número 6.
A enfermeira nova no hospital estava ansiosa para começar seu turno à noite. Designada para a enfermaria, ouviu atentamente as orientações e recomendações da enfermeira-chefe. Ao fazer a checagem de pressão e temperatura do paciente do leito número 6, percebeu que ele dormia profundamente, mas tinha um sorriso nos lábios. Ele sofrera um acidente vascular cerebral, AVC, que lhe afetara gravemente a fala e os movimentos. Com o passar dos dias, ela observou que o quadro do paciente se mantinha o mesmo, mas ele conservava, mesmo dormindo, o sorriso no rosto. No fim de semana, trocou o plantão com uma colega e trabalhou durante o dia. Teve uma surpresa. O paciente daquele leito recebia visitas durante todo o período de visitação. Pessoas se revezavam e iam contar histórias, cantar, orar por ele, aplicar passes. A todos, ele recebia com o mesmo sorriso. Seus olhos, muitas e muitas vezes, lacrimejavam de emoção e alegria. Percebia-se que queria falar algo, mas não conseguia. No entanto, apesar de toda a limitação para se comunicar, ele conseguia sorrir. Sorria com olhos e lábios. Piscava de diferentes formas e com variadas velocidades, expressando assim sentimentos e emoções. Cada um que entrava no quarto era recebido com um sorriso luminoso. O corpo de enfermagem estava intrigado e encantado. Aquele paciente devia ser muito querido. As pessoas se revezavam diariamente para tentar deixá-lo o mais confortável possível, e isso suscitava questionamentos. Quem é ele? O que faz? As indagações começaram a ser feitas aos visitantes. É um amigo querido, diziam uns. É um mestre, falavam outros. É um ser de luz, acrescentava um terceiro. Era definido com muitas palavras e qualidades. Colega amoroso, parceiro sensível, companheiro maravilhoso, amigo incrível. Para enfermeiros e médicos, passou a ser o querido paciente do leito número 6. Para os amigos, um ser humano de primeira grandeza. Para os familiares, luz e amor. Seu quadro se agravou quando ele teve outro AVC. Dias depois, retornou à pátria espiritual. No hospital deixou lembranças lindas e profundas em todos os que conviveram com ele. Deixou, acima de tudo, um exemplo de resignação. Recebia a todos com um inesquecível sorriso, mesmo que estivesse com dor ou mal-estar. Olhava todos nos olhos, e seu olhar parecia agradecer os cuidados e o carinho recebidos. Ele realmente era grato por tudo o que faziam por ele, e sua atitude traduzia sua petição ao Pai Celeste para que abençoasse cada visitante, cada pessoa encarregada da faxina ou da manutenção dos aparelhos, cada enfermeiro e cada médico que adentrava a enfermaria. Ele sabia que sua jornada na Terra estava no fim, e agradecia por tantas pessoas a deixarem menos penosa. Partiu desejando luz a todos os que se empenharam em tornar sua vida menos solitária e seus últimos momentos tão agradáveis. Deixou, acima de tudo, uma lição de vida para os que conviveram com ele. Aqueles que sabem conviver, amar, compartilhar alegrias e espalhar gratidão, nunca ficam sós e nunca partem sós. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, amparai-nos, Senhor, nas nossas dificuldades, período conturbado. Pedimos que as bênçãos dos céus, em forma de luz, se façam presentes, auxiliando a todos a encontrar um caminho de paz, de harmonia, porque todos nós somos irmãos em humanidade. Que Deus abençoe a nossa pátria sagrada, por ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho, o Evangelho que migrou da antiga Palestina para as novas terras do Cruzeiro, transformando a nossa nação
na maior nação cristã de todo o planeta. Nos rogamos-te mais uma vez o amparo da espiritualidade amiga, para que possamos vencer mais essa etapa de nossas vidas. Que Deus possa amparar aos nossos dirigentes, a nossa segurança, muita paz, que Deus nos abençoe. Minha querida irmã Isa Rita, suas despedidas. Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Eu vou aproveitar mais uma vez a oportunidade para pedir às pessoas que possam trazer retalhos para que se façam roupinhas de bebê, que é tudo para doação, né? A gente leva para as pessoas que confeccionam e depois levamos para aqueles que montam um enxovalzinho, só para doação. Então fica aqui meu apelo mais uma vez, porque se entrar em contato aqui com a rádio, com Pedrosa, eu e a minha irmã vamos buscar aonde for os tecidos. Desde já agradeço e peço a Deus que abençoe todos nós e até o próximo programa. Boa noite para você, Isa, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte, de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.